Caramba, cada dia que passa alguma coisa nova acontece e a política brasileira é pior do que a novela mexicana. Dessa vez, o congressista norte-americano deu um ultimato para o Alexandre de Moraes sobre o X. Pois é, a chapa vai esquentar, porque o Brasil está correndo risco de sofrer sanções por causa da decisão do Alexandre de Moraes. E dessa vez, a Câmara norte-americana já se manifestou. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Outro ponto que a gente vai falar também, ainda citando o Supremo Tribunal Federal, são 2 processos que tramitam lá, né? Ou melhor, que interferem com as suas decisões. Um deles é a PEC da anistia. Teve um posicionamento do Marcos Duval que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E outro é uma ação que está na mão agora do Supremo Tribunal Federal e que pode jogar um balde de água fria no Congresso Nacional, que está querendo briga. Se isso acontecer, vai sair até faísca dessa briga entre o Congresso e o STF. Vamos entender um pouquinho disso? Então não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, tá bom? Vamos lá, vamos começar com isso aqui. Olha só, matéria do Metrópolis, tenso. Direitos humanos da Câmara dos Estados Unidos pedem a volta do X no Brasil. Vamos lá, deixa eu tentar explicar um ponto para vocês. A Câmara, o Comitê Jurídico da Câmara dos Estados Unidos e o setor de direitos humanos mandou uma notificação para o Alexandre de Moraes. Eu já vou mostrar o que é. Mas esse setor de direitos humanos, ele tem uma força muito grande junto ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. O Elon Musk já tinha dito que ia fazer uma denúncia contra o Brasil, em específico contra o Moraes, nessa comissão. Isso aqui é a pá de cal que o Elon Musk precisava para reforçar o seu pedido em relação ao Moraes. Da Câmara dos Estados Unidos pedem a volta do X no Brasil. Vamos entender isso aqui. Vocês já devem conhecer o Chris Smith, que é o presidente da Câmara de Assuntos Jurídicos dos Estados Unidos, do Congresso norte-americano. Ele deu vamos dizer assim, uma cutucada no ministro Alexandre de Moraes, porque ele também é presidente do Subcomitê Global de Direitos Humanos da Câmara também dos Representantes, A Câmara dos Deputados lá chama Câmara dos Representantes. O deputado republicano Chris Smith enviou um pedido ao governo brasileiro pelo desbloqueio do X, que é um antigo Twitter, no país. No pedido, o congressista disse que o Brasil deveria reverter imediatamente o curso, ou seja, está indo para o caminho errado, tem que reverter o curso. E acusou o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, de provocar uma verdadeira crise. Tudo isso que está acontecendo é uma crise provocada pelo Alexandre de Moraes. E aí, o Chris Smith falou o seguinte: o governo do Brasil, abre aspas, aumentou as apostas e atingiu um novo nível. Ele passou da perseguição à oposição política, removendo-a das mídias sociais, para proibir uma das maiores redes sociais de notícias do mundo e tornar ilegal o acesso dos brasileiros a ela, diz o Chris Smith, Abre aspas. O Brasil deve reverter imediatamente o curso. As ameaças à liberdade de expressão são ameaças às eleições livres e à própria democracia, afirmou o parlamento americano, que integra o Comitê das Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos. No documento, Chris Smith disse não ter recebido resposta a pedidos de informações enviados a Moraes ao Congresso brasileiro. Abre aspas. No dia 21 de junho, enviei uma carta ao ministro Alexandre de Moraes, solicitando informações sobre alegações relativas ao papel de Moraes nas violações generalizadas de direitos humanos cometidas. O ministro Moraes não respondeu. Nem tive notícias dos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, que também receberam minha carta, reclamou o congressista americano. Abre aspas. Para responder à crise que Moraes criou no Brasil, estou agora trabalhando com colegas na legislação sobre o assunto, diz Chris Smith. A matéria do Paulo Capelli, eu sempre cito a fonte para vocês. O que isso quer dizer? Quando o congressista diz estamos trabalhando na legislação, é para estabelecer sanções ao Brasil e sanções econômicas. Quem vai pagar o pato aqui somos nós brasileiros que vamos pagar aqui pelas decisões tomadas pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Então uma coisa
É mais pesado do que você possa imaginar. Eu vejo que há uma preparação, se é que a gente pode dizer assim, de um projeto que conta com o Elon Musk ali, que o Elon Musk já antecipou as ações, de uma possível denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes. A gente vai estar acompanhando, vamos saber tudo o que está acontecendo aqui no nosso editorial, a gente vai estar trazendo em primeira mão para vocês. Outro ponto que a gente precisa falar é uma matéria que foi divulgada no Diário do Poder. Alexandre de Moraes é cruel, fecha aspas, diz o senador Marcos Duval para o podcast do Diário do Poder. Nessa fala aqui, o Marcos Duval ele faz um complemento, né, sobre a ação do ministro Alexandre de Moraes, em especial em relação aos presos do 8 de janeiro. Acompanha aqui com a gente. Para mim, o que foi mais grave, e ainda é mais grave, mais injusto e cruel, porque Alexandre de Moraes ele é cruel. Teve um grupo que não estava no STF e nem no Palácio do Planalto, porque não queria compactar o que estava acontecendo. Aí esse grupo de casais, famílias, crianças, idosos, foram para a frente do Congresso, aquele gramado na frente do Congresso. E ficaram ali, sem saber o que fazer. Quando, de repente, surge um helicóptero da Polícia Federal e começa a fazer disparo de calibre 12 com munição menos letal. E ficou o grupo na grama tomando tiro de um lado e de outro, senhoras, crianças, casais. Aí um coronel do Exército estava na porta do Congresso, viu aquilo ali, aí ele abriu, de fato, e falou: gente, sobe, se protejam aqui. Nisso entra um coronel da Polícia Militar e dá voz de prisão em todo mundo que está ali. Mas, não, Então, a denúncia que o Marcos Duval faz é que muitas pessoas foram para se proteger, não eram pessoas que foram para cometer qualquer tipo de vandalismo. E que, mesmo assim, essas pessoas estão pegando aí a 17 anos de prisão, né? Então, assim, é óbvio, né? O discurso de que era um golpe de Estado, alguns da esquerda compraram, mas, assim, essa é uma discussão jurídica que ainda vai longe. Eu conheço colegas meus advogados que sustentam que sim, havia uma tentativa do golpe, porque eles tentavam instigar as Forças Armadas, que nesse caso eram já do governo Lula. Já a minha linha e a linha de outros colegas advogados é que não, que isso aqui trata-se de necessariamente um crime impossível. O que eles acham? Chegariam ali num dia qualquer, sem armas, sem nada, sentariam no Congresso e falariam: agora é nosso? Não é assim que funciona. Então, na minha visão, eu comungo aqui do posicionamento, inclusive do relator da PEC, que trata-se de um crime impossível. Mas chegou às mãos do Supremo Tribunal Federal a possibilidade de, castrar o Congresso Nacional com outra ação que atinge o STF. O Paulinho da Força, que é do Partido Solidariedade, pediu para o Supremo Tribunal Federal derrubar tramitações da PEC, que limita decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Então, o que acontece? Tem uma PEC tramitando no Congresso Nacional e essa PEC, ela limita decisões monocráticas. Vamos explicar aqui para vocês. O Congresso Nacional é composto de 513 deputados e de 81 senadores. Eles pretendem aprovar uma lei qualquer, uma lei, né? Então vamos aprovar uma lei onde o Estado é responsável agora, uma PEC, onde o Estado é responsável por legislar na questão penal, coisa que eu defendo demais. Aprova na Câmara, com as comissões, com discussões, com sessões públicas, por 513 deputados. Vai para a mão do Senado, com 81 senadores, discussão e aprovação. Vai para a mão do presidente da República, que sanciona. Chega um partidinho nanico, geralmente o PSOL, entra com ação no STF e um único ministro do STF joga a babúrdia tudo no chão. Joga tudo no chão. Isso é insano. Tem coisa errada nisso, né? A Constituição, essa previsão constitucional precisa ser revista. E a PEC, que está tratando agora lá no Congresso, é falando: opa, você, ministro sozinho, não tem poder de derrubar isso aqui não. Os 11, tudo bem, você sozinho não. Tá, só que o Paulinho da Força agora entrou para que o STF derrube o papel do legislativo, que é de criar leis. Isso sim é inconstitucional.
O Supremo Tribunal Federal recebeu nesta quarta-feira um pedido para barrar a tramitação da proposta de emenda à Constituição, PEC, que busca limitar as decisões monocráticas dos ministros da Corte. O deputado Paulinho da Força apresentou um mandado de segurança solicitando que a Câmara interrompa o andamento da PEC. O próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que somente no caso de acontecer um vício no processo, tipo, olha, o processo está tramitando e não poderia ser em tal lugar, o STF poderia intervir. Então, essa ação por si só ela é inconstitucional. Ela deve ser declarada ilegal e deve ser arquivada essa ação do Paulinho da Força. Só que aqui nós vamos entrar num conflito com o Ricardo Nunes e o Malafaia. O que isso tem a ver, Sandro? Você está falando de STF, de PEC e de Paulinho da Força? Tá. É aliado do Nunes, tá? Isso aqui o Malafaia não vai contar para você pode ter certeza. Solidariedade, eu já fui filiado ao Solidariedade, para você ver que é tenso. Durante a campanha, o Solidariedade, há um tempo, em Minas Gerais, ele era liderado e olha que eu estou falando contra um partido que eu já fui, tá? Ele é liderado pelo Zé Silva, que fez apoio ao Zema, né? E ao pedido deles eu entrei no partido, mas, sabe, não dá. Então a gente tem que entender, eu nunca menti para vocês, uma coisa que eu não sou hipócrita, tá? Se você pesquisar, você vai ver isso, uma coisa que eu não sou hipócrita, eu gosto de ser muito honesto com vocês, e eu te digo, nunca mais eu entro num desses partidos. Partido, para mim, hoje, é Partido Novo, tá? Para mim, o partido que representa os meus ideais hoje chama-se Partido Novo, mas é óbvio, né? Só que o Solidariedade, apesar de Minas ele ter tido uma vertente diferente, não apoiou o Lula, não apoiou de forma alguma, apoiou o Zema, tá? Apoiou o Partido Novo, mas, enfim. O Solidariedade anunciou apoio à candidatura de Ricardo Nunes em São Paulo. Em São Paulo, é um partido 100% Lula. É um partido de sindicatos, né? O Solidariedade oficiou nesse sábado o apoio ao partido da reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. A decisão foi comunicada após a convenção da sigla. Estou vendo um monte de vídeo de ataque do Silas Malafaia ao Pablo Marçal. O Marçal não fala do STF. O Marçal não fala do STF. O Malafaia, vamos discutir isso aqui. Um aliado do Nunes deu a chance do STF derrubar uma das PECs mais importantes do Congresso. Vai discutir o assunto ou não? Vamos aprimorar um pouco mais. Aliado do prefeito Nunes, né? Paulinho da Força, aproxima a sindical de Nunes, né? Os sindicatos, a central sindical dele, do Nunes. A CUT e o CTB continuaram apoiando o Boulos, mas tentaram negociar com o Nunes para apoio. É para você entender. Vamos lá, de novo. Matéria do CNN, Brasil. Chapa de Nunes não é bolsonarista. Pelo contrário, diz Paulinho da Força. O deputado argumenta que 4 partidos da coligação apoiaram Lula em 2022. Então, uma coligação que apoia o Nunes é altamente de esquerda. Isso explica muito. Ao ver que Boulos não tinha força, as apostas são em Nunes agora. Datafolha. Nunes cresce, mantém empate com Boulos e Marçal fica em terceiro. Essa é a pesquisa da Datafolha. Eu já expliquei para vocês que as pesquisas elas visam mais induzir o voto do que mostrar verdadeiras intenções. Poxa, você já foi, me responde, você já foi parado na rua ou já foi questionado sobre essas pesquisas de intenções de voto? Maioria não. Então, assim, num universo de uma capital com 12 milhões de pessoas, vão lá e entrevistam 300, 500 pessoas e acham que já sabe o que a capital inteira pensa. E aí vai depender. Se foi na porta do presídio, um ganha. Se foi na porta do quartel, outro ganha. É assim que funciona a regra do jogo. Se foi ali na Avenida Paulista, é outro. Entenderam? Então, eles fazem ali ao bel prazer. E eu tô batendo em cima da tecla.
Estão fazendo de tudo para tentar jogar para você que o Nunes é a melhor opção. Não estão falando nem do Boulos mais. SP, Nunes sobe 3 pontos e lidera, com 26,4%. Marçal caiu 3 pontos, 22,8%. O Boulos tem 22%. A aposta agora de todo mundo é: esquece Marçal. Eliminem o Marçal da possibilidade de concorrer e ter chance de vitória. Marçal, não. Por quê? Eu fiz uma pergunta para você. Vocês viram que o Nunes é apoiado por 4 partidos de esquerda. 4 partidos de esquerda. Se der Nunes e Marçal no segundo turno, quem a esquerda vai apoiar? Nunes ou Marçal? É só isso que eu preciso saber. Então, na minha visão, o Silas Malafaia hoje está a serviço da esquerda nesses ataques ao Marçal. É a minha visão. É minha opinião, pessoal, tá? Então, eu tô falando porque hoje teve 3 vídeos de ataques do Silas Malafaia ao Marçal. E essa ação do Paulinho da Força, aliado do Marçal, me chamou muita atenção, tá? Me chamou muita atenção. Outro ponto que me chama atenção, vamos abrir os olhos aqui, é isso aqui, tá? Tá acontecendo por debaixo dos panos e muita gente não tá vendo. Flávio Dino manda a Corregedoria Geral da União ampliar a auditoria em cidades que mais receberam emendas do orçamento secreto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou nesta quarta-feira que a Controladoria Geral da União amplie o levantamento sobre os municípios que foram mais beneficiados por emendas do orçamento secreto. Veja, entre 2020 e 2023, ou seja, pegando maior parte na gestão Bolsonaro. O que acontece aqui? É lógico que vai ter uma fiscalização muito grande. E aqui, não vou nem falar que eu sou contra o Flávio Dino, tá? Porque se teve candidato da direita que fez abusos com as emendas secretas, esse, desculpa o palavreado, tem que se ferrar mais do que quem é da esquerda. Porque o da esquerda já é da essência. É da essência da esquerda. Ou você imagina que quando o Lula nomeia um ministro, você confia que a pauta dele vai ser o combate à corrupção. Quando um deputado se candidata pelo PT, você confia que a bandeira dele vai ser o combate à corrupção? Não. Mas o cara que entra pela direita, a bandeira dele é essa. E quando ele não segue essa linha, ele é um traidor. Mas o que acontece? O Flávio Dino vai fazer uma busca ali com a CGU, ele determinou isso. E vai cair muita gente. Muita gente. Ou vai ter especulação, talvez ainda antes do final da eleição, vai dar munição para a mídia. Ah, fulano mandou emenda para município que é de amigo, que é daquilo. E aí é muita munição para a esquerda usar contra a direita. Eu acredito que a direita só vai levar a bordoada aqui, que a investigação sobre a esquerda pouco acontecerá. Então, muito foco nessa hora e muita atenção. Outro ponto que a gente precisa falar. A Polícia Federal indiciou o Janones sob suspeita de corrupção em caso de rachadinha. A Polícia Federal indiciou o deputado federal André Janones, do Avante, pelo crime de corrupção passiva em peça enviada ao Supremo Tribunal Federal. Nessa quinta-feira, Janones havia sido acusado por 2 ex-assessores de pedir parte do salário da equipe para proveito próprio, esquema conhecido como rachadinha. A Polícia Federal considerou que foram angariados elementos informativos suficientes para imputar a autoria do crime do artigo 317 do Código Penal. Pois é, agora tem um pedido oficial, oficial da Polícia Federal, no sentido de pedir, o indiciamento. A PGR tem que se manifestar. Depois que a PGR se manifesta lá no Supremo Tribunal Federal, acho que já até se manifestou, e aí instaura-se o processo. Pode acontecer o pedido de prisão preventiva do Janones? Pouquíssimo provável. Pouquíssimo. O Janones diz que vai provar a inocência? Diz. Não sei, Vamos estar acompanhando. E se errou, que pague. Também foi feita uma investigação sobre assessores do Carlos Bolsonaro. Vamos lembrar disso. Só que agora a polícia,
O Ministério Público do Rio de Janeiro excluiu qualquer hipótese do Carlos Bolsonaro estar envolvido nisso, tá? Mas eu vou trazer a matéria aqui para falar com vocês de forma mais incisiva sobre o caso, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Mais um dia aqui, a gente batendo papo aqui, e a gente volta daqui a pouquinho, a gente vai bater mais um papo com vocês, tá bom? Abraço e até o próximo editorial.